Olá, meu caro aluno, minha cara aluna, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, professora Silvia Ferreira mais uma vez. Nós estamos no quadro Falando em Português, o último de 2018, e atendendo a um pedido aí de um aluno que mandou um questionamento para o nosso pedagógico, solicitando que fosse comentada a questão que já aparece para você em tela, uma questão da Banca VUNESP 2018. Analista jurídico do Ministério Público. Assinale a alternativa em que informações do texto são reescritas e estão em conformidade com a norma padrão de concordância nominal e verbal. Então veja, além de nós preservarmos o sentido do texto, nós vamos preservar a ideia, reescrever, usando, substituindo termos, expressões, palavras, mas não podemos descuidar da concordância nominal e verbal. Vamos começar pela alternativa A. Depois da democracia, adjunto adverbial deslocado, vírgula obrigatória, depois da democracia, haverão tiranos. Coisa linda, né? Verbo haver, no sentido de existir, nós já sabemos que é um verbo impessoal, por isso ele ficará sempre, sempre, sempre no singular. Cuidado para não confundir o verbo haver em uma locução verbal. Em sendo ele o verbo principal, o verbo auxiliar permanecerá impessoal. Em sendo ele o auxiliar, ele vai dançar conforme a música. Se o verbo principal for pessoal, ele trabalhará com a pessoalidade. Se o verbo principal for impessoal, o verbo haver continuará no singular. Então, mas aqui na nossa questão, nós temos apenas o verbo haver como único da oração. E se ele pode ser substituído pelo existir, se ele tem o valor semântico de existência, ocorrência ou acontecimento, é um verbo impessoal. Depois da democracia, haverá tiranos para pôr em ordem no pardieiro, e depois deles virão novamente os que se dizem, aqueles que se dizem representantes da aristocracia, que será suplantada, a aristocracia será suplantada por uma timocracia, que uma oligarquia suplantará, até que a democracia regresse e as suplante, ou seja, suplante todas as outras democracias ou todas as outras formas de governo. Então veja, quem é que vai suplantar as outras formas? Ah, legal, se é a democracia que vai regressar e vai suplantar, este verbo também deveria estar no singular. Muito bem. Excluímos a alternativa A. Lá na alternativa B, vê-se que, lembra desse que? Esse que pode ser aquele substituído por isso, ou seja, é uma conjunção integrante. Vamos colocar na ordem direta, isso é visto. Vê-se isto. Todas as vezes que eu tiver um verbo na oração principal seguido de uma conjunção integrante, esse verbo vai permanecer. Obviamente, quando não houver a presença de um sujeito, ele vai concordar, ele vai permanecer na terceira pessoa do singular. Isso é visto. Então, vê-se com acento circunflexo, que os usuários, tá vendo aqui a marcação do nosso plural com o uso do acento circunflexo? Vê-se que os usuários têm poder sobre os poderes instituídos. A democracia representativa, tal qual sugerida pela expressão, sempre foi um compromisso em que a maioria das pessoas deseja, e a capacidade de os mais preparados filtrarem as irracionalidades daquela, ok? Então, nós temos aí vários pontozinhos de erro de concordância, sem considerar aí a relação sentido, né? Porque a gente nem precisa do texto para observar aí as questões gramaticais. E aí a gente vai entender que, se você quiser depois consultar os aspectos semânticos, dá para você consultar o texto, mas a gente vai por exclusão só pela parte gramatical. Olha lá na alternativa C, era necessária a voz de todos os cidadãos se fazer ouvir. Então, eu vou fazer ouvir a voz dos cidadãos. Muito bem. E, igualmente, sua integração na mesma rede de direitos e deveres. Ainda se podia encontrar, cuidado sempre com esse se, tá? Você precisa sempre levar em consideração se esse se é pronome passivador ou é índice de indeterminação do sujeito. Se você tem essa partícula ser acompanhada de um verbo transitivo direto, que é o caso do nosso verbo encontrar, eu sei que é a partícula passivadora. Portanto, o que vier depois exercerá a função de sujeito.
E qual é a obrigação do verbo? Concordar com o sujeito. Então, volta lá para a questão. Ainda se podia encontrar o quê? Os recursos materiais. Então, os recursos materiais podiam ser encontrados. Então, ainda se podiam encontrar recursos materiais e institucionais, bastantes, muitos recursos para cumprir esse programa. Quem é que vai cumprir esse programa? Não são os recursos para cumprirem esse programa. Excluímos, portanto, a alternativa C também. Vai para a próxima, alternativa D. Considerados improváveis os golpes tradicionais, constatam-se existir formas, tá vendo? Constatam-se existir formas. O que eu estou constatando? Estou constatando as formas? Não, eu estou constatando existir formas. Então, o correto aqui é: considerados improváveis os golpes tradicionais, constata-se existir formas o mais possível invisíveis. Tá vendo? Agora, perceba, existir, quem existir? Constata-se existir formas. Se o verbo existir é intransitivo, quem está acompanhando este verbo exerce função de sujeito. Se o meu sujeito está no plural, obviamente o meu verbo deve ir para o plural. Considerados improváveis os golpes tradicionais, constata-se existirem formas o mais possíveis invisíveis. De quem é que é o mais possível? Não são as formas? Então veja que o meu artigo está combinando com formas. Eu poderia dizer as mais possíveis. Todas as vezes que eu uso a expressão o mais possível, eu posso sem problemas escrever também os mais possíveis. E quando é que eu faço esse uso? Como é que se comporta essa concordância com a expressão o mais possível ou os mais possíveis? Tenha como referência o artigo. Artigo no singular, possível no singular. Artigo no plural, nome no plural. Então, veja, se eu estou usando aqui, olha, o meu artigo no singular, eu tenho que deixar essa expressão no singular. Ou fazer a concordância necessária ou fazer a troca de plural com plural, os mais possíveis. Mas como nós estamos falando de forma, então eu vou entender formas. Eu poderia dizer a mais possível invisível ou as mais possíveis invisíveis. Deu para entender? A expressão o mais possível ou os mais possíveis, tanto faz, você vai fazer referência a um termo antecedente ou um termo anteriormente apresentado. Só que o uso não pode ser assim, eu vou colocar o artigo no singular e o possível no plural e está tudo certo. Não, singular, singular, plural com plural, fazendo a concordância. Se o meu termo antecedente é formas, então as mais possíveis deveria ser o uso correto aí. As mais possíveis invisíveis de obterem o mesmo objetivo. As mais possíveis de obterem o mesmo objetivo. Pela gradual suspensão da ordem legal, pelo recurso a eleições eivada. Eleições eivada? Eleições eivadas de fraude, pela marginalização de bastante freios. Troca esse bastante por muito. Muitos freios, bastantes freios e contrapesos do regime. Então, voltando lá, considerados improváveis os golpes tradicionais, constata-se existirem forma a mais possível ou as mais possíveis invisíveis de obter o mesmo objeto, pela gradual suspensão da ordem legal, pelo recurso a eleições eivadas de fraude, pela marginalização de bastantes freios e contrapesos de regime. Ok, toda torta a construção, então sobrou para nós quem? A nossa querida fórmula aqui, a locução verbal, aqui já fiz referência. Não deverá haver movimentos. Silvia, não deveria ser, vou apagar aqui para ficar um pouco menos poluído aqui, tá? Olha só, não deverá haver movimentos, olha a minha locução verbal, deverá haver
Quem é que manda? É o verbo haver. Esse aqui é o meu verbo auxiliar. Se o verbo haver está no sentido de existir, ele é um verbo impessoal. Portanto, ele contamina o verbo auxiliar pela sua impessoalidade. Portanto, não deverá haver movimentos armados. Se eu substituísse essa expressão deverá haver pelo deverá existir, aí você já sabe, não deverão existir movimentos sociais. Como é o verbo haver, ele é problemático, sofreu bullying na adolescência, ele não é um verbo que se relaciona ou ele não admite sujeito, vou deixar a expressão sempre no singular. Não deverá haver movimentos armados, tanques nas ruas, violência de massas. Viver-se em grupos sociais. Silvia, por que a gente não pode colocar esse verbo no plural, vivem-se? Porque quem vive, vive. Verbo intransitivo acompanhado de se. Este se é um índice de indeterminação do sujeito, obrigando o verbo a permanecer sempre no singular. Vive-se em grupos sociais, tidos como mais afluentes, envelhecidos, conectados. Já se conhecem os ônus, os ônus são conhecidos. Este se é uma partícula passivadora, porque o verbo conhecer é transitivo direto. Já se conhecem os ônus da brutalidade, autoritária e totalitária. Quanto às nostalgias reacionárias, o uso corretíssimo da crase, trata-se de coisa de jovem. Silvia, por que o verbo tratar aqui está no singular? Porque este verbo necessariamente está falando de coisa, né? Trata-se de coisa? Não. Este verbo está sendo utilizado com o se, que também é um índice de determinação do sujeito. Por quê? Porque todo verbo transitivo direto acompanhado de se, este se é índice de indeterminação do sujeito. E se eu desconheço quem é o sujeito, o verbo deve obrigatoriamente permanecer no singular. Por isso, essa é a nossa alternativa correta. Aguardo você numa próxima oportunidade. Desejo a você todo sucesso, toda paz, toda saúde, que você tenha festas maravilhosas, que você comemore junto aos seus o Natal, o Ano Novo, e nós estaremos aqui com certeza em 2019 firmes e fortes para batalhar junto com você rumo à sua aprovação. Até o próximo encontro. Até lá.